Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Dando sequência à nossa análise da reforma tributária e orientação para vocês aí de como vai ficar o impacto disso perante as suas empresas, suas atividades, seus negócios, vamos falar hoje sobre a questão do MEI, que pouco se falaram aí sobre o MEI na reforma tributária. Nós vamos passar aqui para vocês tudo que está acontecendo, mostrar para vocês a importância de fazer um acompanhamento, o impacto disso perante o dia a dia de vocês, tá bom? Antes de iniciar essa análise, peço para você que, se puder, se inscreva no canal, curta, deixe seu comentário aqui para nós, ajude nosso canal a crescer, a informar cada vez vocês mais perante as informações que vem acontecendo. E nós vamos entrar já com esse assunto com tudo, logo após a vinheta. Vamos lá então, pessoal. Bom, o que muda para o MEI com a reforma tributária? Então, pessoal, o MEI hoje faz um recolhimento de forma bem simplificada, assim como o Simples Nacional dos seus impostos, tributos, e hoje basicamente é um valor sobre a contribuição do salário mínimo. Mas vamos ver a mudança disso agora com a reforma tributária. Então, vamos lá. A reforma tributária sobre o consumo e discussão no Congresso será implementada em etapas, com a unificação dos impostos a partir de 2026 e a conclusão em 2032. Durante esse período, diversos tributos serão extintos ou substituídos pelos novos impostos, que a gente comentamos que é o IBS e o CBS, que vão substituir o IPI, PIS, COFINS, o ICMS e o ISS, tá bom? Os MEIs, que são os microempreendedores individuais, que hoje somam cerca de 15 milhões no país, também foram incluídos nessa fase de transição entre os dois sistemas tributários, conforme tabela anexa ao texto pelo projeto de lei provisória número 68. A primeira fase da reforma tributária, já aprovada pela Câmara, o projeto agora está em discussão no Senado Federal. Atualmente, além da contribuição previdenciária, que é fixada em 5% sobre o valor do salário mínimo, que hoje gira em torno de R$ 70,60 em valores atuais, os microempreendedores do comércio e da indústria recolhem R$ 1 de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, e aqueles que atuam na área de serviços pagam R$ 5 de ISS, que é o Imposto sobre Serviços, por meio de uma única guia, a DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então, pessoal, hoje que eles fazem o pagamento, como que funciona o sistema hoje para eles? Pega essa contribuição, já que já é fixada em 5% do salário mínimo, que é R$ 70,60, de acordo com a atividade registrada para esses microempreendedores individuais, já é acrescentado esse valor de recolhimento de forma adicional, tá? Bom, durante a transição dessa reforma tributária, que vai de 2027 a 2028, eles pagarão os dois impostos que serão extintos, o ISS e o ICMS, e os novos CBS e IBS, sem contar a contribuição em INSS. Pessoal, aqui que a gente vem comentando para vocês, inclusive, sobre as outras empresas que vão acontecer o mesmo ponto, Tanto faz lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, agora o MEI que nós estamos mostrando para vocês. Durante a transição, o governo, na verdade, vai obrigar que a gente continue pagando praticamente integral, pelo menos de início, esses impostos que hoje já são recolhidos, e pouco a pouco ele vai diminuindo o percentual do isso e vai aumentando os demais. Isso vai obrigar que as empresas aumentem o controle seu de formação e dediquem mais pessoas, ou mais tempo, mais sistema de contabilidade, para que façam esse tipo de acompanhamento. Um outro ponto importante que a gente fala a respeito disso é a questão do fluxo de caixa. Porque boa parte desses recolhimentos que são feitos hoje, a gente falando sobre isso no último vídeo sobre o Simples Nacional, que é pago de uma forma única através aí de uma guia de recolhimento no mês subsequente, com a mudança do governo, o sistema Speed Placement, que vai ser de pagamento dele, vai fazer que a operação seja paga em tempo real. Então vai forçar que as empresas tenham um fluxo de caixa um pouco maior e muito mais controle sobre as suas despesas e operações também, tá? Bom, então a partir de 2033, quando a reforma estiver concluída, tanto os MEIs que atuam no comércio e na indústria como os prestadores de serviço vão recolher um total de R$ 3,00, sendo R$ 1,00 relativo à CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e R$ 2,00 da IBS, tá? Que é o Imposto Brasil nesse caso. Na prática, os MEIs que exercem atividades de comércio e indústria vão pagar R$ 2,00 a mais em tributos, fora a contribuição previdenciária. Depois de concluída a reforma, e quem atua na área de serviço vai colher R$ 2,00 a menos na comparação com os valores atuais. Então vocês veem, pessoal, que a gente fala sobre a questão aí dos aumentos de impostos, de forma não declarada. Reforma tributária que deveria não só simplificar,
essa questão do embate que tem entre, às vezes, os estados, os municípios, a carga tributária, deveria fazer uma previsão para ajudar a reduzir, ela está fazendo efeito exatamente oposto. Ela está em alguns pontos aumentando muito realmente a arrecadação tributária e outros um pouco menos ou mantendo uma média, e raramente está vendo uma redução aqui nesse caso, tá? Olha como vai ficar essa tabela do MEI aí a partir do início da reforma tributária e a partir desse recolhimento. Então, 2027 e 2028, eles vão continuar pagando aí esse R$1 do ICMS, como já comentado anteriormente aqui, que eles têm essa contribuição, tá? Vão estar pagando ainda os R$5 do ISS, que é a soma dos 6 que eles estariam pagando hoje para prestador de serviço, tá, pessoal? E vão estar pagando aí, ó, 0,094 centavos de CBS mais 0,06 centavos de IBS. Então, esses dois impostos aqui vão estar sendo pagos, apesar do valor menor, claro, né? A mais do que já é recolhido pelo ICMS e pelo ISS. Então, você vê, eles vão estar pagando normalmente de início, que já pagam hoje, e vão estar acrescentando os demais aí durante o período. Então, o total da carga tributária deles aqui vai subir para R$7 de início, tá? Bom, 2029 já começa a redução de forma gradativa do ICMS e do ISS até a sua extinção em 2033, tá? Mas vamos acompanhar, R$7, depois vai cair a soma para R$6,60, R$6,20, R$5,80, R$5,40, para finalmente em 2033 haver realmente uma redução tributária para eles, pelo menos de forma de falar, né, pessoal? Porque esse imposto aqui, o IBS e CBS, não é apenas o imposto totalizador, né? Temos que lembrar, como já mencionado aqui anteriormente, até mesmo por eles, que eles pagam 5% sobre o valor do salário mínimo. Então vai haver um aumento provavelmente do salário mínimo, todo ano o governo faz um aumento, né? Nem que seja de forma irrisória, como aconteceu recentemente de R$8 aí, mas isso vai aumentar também a carga tributária deles a partir desse momento, tá? Uma outra coisa que eles estão incorporando, e foi incorporado aí as mudanças da reforma tributária que atinge o microempreendedor individual, é a questão do nanoempreendedor. Vamos conferir com a gente o que é o nanoempreendedor. Durante a votação do projeto de lei provisória da medida 68 na Câmara, foi incluída de última hora a criação de uma nova figura jurídica no Simples Nacional, dispensada de recolher o IBS e o CBS, que são esses dois novos tributos que foram criados aqui, tá, pessoal? No caso desses novos empreendedores, deverá ser respeitado um limite de faturamento de até 50% da receita bruta anual estabelecida para adesão ao MEI. Hoje é de R$81 mil. Então a categoria engloba pessoas físicas que não aderiram ao regime de MEI com receita bruta anual inferior a 40 mil. Então você vê, pessoal, o governo mesmo já está tentando fazer um equilíbrio nesse ponto, né, para jogar uma parte para outra, para não acontecer como aconteceu no Simples, orientando algumas pessoas do Simples, se for o caso, recolhem o IBS e o CBS à parte nesse ponto. Então essa parte da medida, essa última medida colocada aí de última hora, né, por isso que o pessoal também vem pedindo para o governo um pouco mais de calma, para poder debater, mostrar os assuntos, apresentar projetos realmente para a reforma tributária. Nesse caso aqui, que vai permitir um pouco de redução, vai ser válido para os microempreendedores, nesse caso, que são pequenos prestadores de serviço, principalmente o cabeleireiro, o pessoal que trabalha hoje em manicure, salão de beleza, aquele que trabalha às vezes com pequenas prestações de serviços, eles vão ter essa vantagem competitiva, tá? Então o que a gente tem orientado o pessoal que pode acompanhar, e o pessoal principalmente que vai acabar mudando os regimes, é o seguinte: se você puder hoje, dentro do Simples Nacional, dependendo da sua atividade, tá optando em se tornar um microempreendedor individual, como um prestador de serviço, né, ou nanoempreendedor, faça isso justamente para tentar fazer uma redução um pouquinho do impacto tributário aí para vocês ao longo dessa cadeia produtiva. Sabemos que nem todos vão poder optar por isso, principalmente aquele que tem um comércio, aquele que tem o seu próprio negócio, que é voltado aí para a venda de produtos, né, ou mesmo prestação de serviço, que você tem uma quantidade de funcionários assim, participativos, seja funcionários, pessoas físicas registradas com vocês, né, através aí da CLT, ou mesmo às vezes um estabelecimento que acaba tendo um faturamento um pouco maior. Então é necessário olhar com um pouco mais de cuidado, mais atenção e carinho aí para esse tipo de situação e conversar realmente com o contador de vocês, faça uma previsão de como está acompanhando, como está tendo essas mudanças, né, e o impacto real disso para vocês. Por mais que isso tudo ainda esteja sendo discutido pelo governo, já é possível que a gente comece a fazer pequenas previsões sobre esse mercado para começar a orientar para vocês. Vale a pena esperar? Já vamos começar a fazer uma análise? Vamos pensar numa mudança? Tudo isso é importante para vocês, tá?
Só para mostrar um pouquinho para vocês, como vocês puderam ver, de início vai haver um aumento aqui nessa carga tributária. Eu trouxe aqui duas informações para vocês, só para mostrar como essas mudanças da reforma tributária, os aumentos que o governo atual vem fazendo, né, independente da reforma tributária, voltou a onerar agora a folha de pagamento, o aumento do PIS e COFINS aí como teve, tirou aí isenção de PIS e COFINS, por exemplo, sobre gás, combustível e outras coisas. Olha o reflexo disso na pauta para o governo, pessoal. Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo atinge 2,5 trilhões mais cedo que 2023. Então, pessoal, o governo com essas mudanças tem arrecadado cada vez mais e cada vez mais cedo atingido aí medidas, digamos assim, de marcas históricas que antigamente eram computadas num período muito posteriormente, tá? Então, olha só, a marca será registrada 46 dias antes do que o ano passado. Entre aspas, refletindo um crescimento na arrecadação de 19,1% ante igual ao período do ano passado. Por que, entre aspas, refletindo um crescimento na arrecadação? Porque esse crescimento na arrecadação, essa marca já é sentida por todos nós ao longo do preço dos produtos, tá? Então esse impostômetro vem mostrando aí para nós exatamente o que a gente vem tentando divulgar para vocês aí. O governo vem fazendo uma escalada linear do aumento de impostos e tributos e ao mesmo tempo a gente não vê com que essa arrecadação volte para nós consumidores, para o contribuinte de forma sustentável, de forma orgânica. A gente não vê que isso volta para a gente de forma de benefícios, tá, pessoal? Você deve estar acompanhando isso, vendo algumas indignações aí de algumas classes e pessoas, né, sobre a questão de saúde, a questão aí própria da segurança, as queimadas, outras coisas que a gente não vê o reflexo disso. Se o governo estivesse usando realmente todo esse capital arrecadado em prol da nossa população, sua comunidade, olha, acho que até mesmo a Suíça ia ficar com inveja do nível que o Brasil ia chegar, viu? Tá? Mas vamos lá, vamos dar uma seguida no assunto. Impostômetro, painel localizado na sede da Associação Comercial de São Paulo, no Centro Histórico da capital paulista, atingirá a marca de 2,5 trilhões a quinta-feira, dia de ontem, tá? Estou gravando o vídeo aqui na sexta-feira para vocês, às 8h50. Esse valor representa o total de impostos, taxas e contribuições pagos pelos contribuintes brasileiros ao governo federal, estadual e municipal, desde o início do ano, incluindo multas, juros e correção monetária. Em comparação, igual ao período do ano passado, quando o impostômetro registrou 2,1 trilhões, houve um crescimento de 19,1%. Tá? Então, foi achado essa medida, ou seja, foi encontrado aí, né, esse marco histórico 46 dias mais cedo do que 2023. E o crescimento é atribuído à alta atividade econômica, elevação da renda e geração de empregos, além do impacto da inflação e da reintegração do PIS e COFINS sobre combustíveis. Sobre a questão aí da alta atividade econômica, elevação de renda e geração de emprego, é muito relativo, né, pessoal? Tem setores que a gente vê que tem crescido, apresentamos aqui para vocês alguns números, né, sobre o crescimento das MEIs, o pessoal está tentando empreender mais. Como a gente tem visto aí, clientes nossos aí que estão com bastante dificuldades, alguns até encerrando atividades deles, né, infelizmente no Brasil, por não haver mais como competir com o mercado externo, principalmente com as coisas que vêm da China, desse caso, tá? Então, nosso sistema tributário, olha só, pessoal, sobrecarrega o consumo. Assim, à medida que os preços dos bens e serviços aumentam, a arrecadação também cresce. Além disso, a escalada da atividade econômica tem efeito positivo na arrecadação. Se esses fatores continuarem, como é bastante provável, continuaremos a antecipar esse resultado de 2,5 trilhão. Então você vê que aqui ele dá duas pautas aí para nós avaliarmos realmente, né? A parte de arrecadação de preços aí deles, um aumento de preço que vem acontecendo para nós, veja da época da pandemia para cá, aumento aí da cesta básica, aumento nos produtos aí de consumo, aumento nos automóveis, nos combustíveis, isso para o governo acaba gerando um impacto positivo, o que para nós, população, é negativo. Como ele fala aqui anteriormente, isso faz um aumento, um esforço aí que para tentar controlar o quê? Uma inflação que vem crescendo de forma desordenada. Por mais que o governo divulgue, nós falamos sobre essa crítica da inflação, né? Que ele pega um índice médio de preços, na prática nós consumidores temos sentido que esse preço, esse aumento, não tem sido esse percentual descrito pelo governo, mas sim muito a mais do que isso. Aí aproveitei e trouxe para vocês aqui umas tabelinhas, só para mostrar para vocês aqui, ó, que o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação fez a atualização dos tributos de 556 itens, tá? Esses tributos começaram aí, na verdade, a sofrer algumas alterações, em muitos casos até mesmo para baixo, na época do governo do Bolsonaro anterior, e agora alguns vêm se mantendo e outros vêm subindo, como você deve ter sentido, combustíveis e outras coisas, tá? Então, olha só para vocês, ó. Foram considerados
O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que nesse caso o Estado de São Paulo se manteve em 18, não houve alteração por parte do governo estadual. O imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, que nesse caso é federal. O Programa de Integração Social, que é o PIS, e o Programa de Contribuição à Seguridade Social, COFINS. Tá? Esses dois são federais. E por último, o Imposto sobre Serviços, que no caso é municipal. O cálculo sobre a folha de pagamento abrange o INSS patronal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviços e terceiros, que é o S. Nesse caso, os três também de nível federal, tá, pessoal? Por outro lado, as tributações sobre o lucro abrangem o imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro, também nesse caso a nível aí federal. Uma curiosidade, olha só aqui a gente comenta, pessoal. Quase todos os países do mundo adotam uma forma de cobrança, né, de imposto. Seja ele sobre o consumo do produto, da mercadoria, do serviço, ou seja, sobre o consumo, ou sobre a renda. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tributa as duas coisas. Ele tributa tanto o consumo do produto, mercadoria ou serviço, como também ele tributa a nossa renda. Então, assim, é uma dupla cobrança realmente sobre nós nesse ponto. Bom, com a atualização dos impostos, é possível notar uma redução da tributação em serviços como a conta de luz, por exemplo. Os impostos representavam 48% e agora representam 35%. Mesmo assim, vocês veem que anunciaram recentemente aí agora, né? Vamos ter aumento na conta de luz, estaremos entrando na bandeira vermelha também devido aos impactos ambientais e outros que causados aí também. Como também o governo vem anunciando aí que provavelmente vai voltar a questão do horário de verão, para vocês verem como o controle deles anda na contramão do que era planejado anteriormente, tá? Então, em outros produtos como a gasolina, os produtos representavam antes 61,95, agora 51,63. Aqui foi questão quando foi retirada também a questão do PIS e COFINS, né, sobre os combustíveis, que infelizmente agora voltou aí com o atual governo, tá? Então, no entanto, o João Eloy Elodenic, presidente executivo do BPT, alerta que essas adequações dificilmente serão mantidas pelo consumidor final. Ou melhor, sentidas nesse caso, tá? Bom, trouxe aqui para vocês, olha só algumas tabelinhas que mostram alguns percentuais sobre produtos que fazem impacto direto aí, né, na nossa carga tributária sobre bens, insumos e serviços. Vamos pegar aqui embaixo sobre agronegócios, arroz, representatividade dele, 17,51%. Batata, 12,19%, carne bovina, 30%. Lembrando que tudo isso vai ser substituído, tá, pessoal, por essa questão da alteração da reforma tributária que o governo está fazendo a cesta de produtos, né, e alguns percentuais. Aonde que eu queria mostrar isso para vocês é onde que isso é importante. Vamos lembrar aí que o governo comentou que vai ter um imposto seletivo, né, que é como se fosse um imposto do pecado. E se o imposto for mantido aí como ele pretende do IVA, boa parte dos produtos que não entrarem na cesta, né, de redução da carga tributária, ou mesmo na desoneração aí, né, de alguns valores, vai ter um percentual fixado partindo de 27,5%. Então, se a gente pegar aqui, ó, coisas, óbvio que o governo já divulgou que vai ter, mas o arroz, 17,51, estaria ainda para 27,5, olha o aumento, a batata. Então, quase todos os índices que a gente pode ver aqui são inferiores a esses 27,5%. Então, por isso que é importante a gente continuar lutando e brigando aí com o pessoal do governo, com nossos representantes públicos, com entidades, né? Para que briguem realmente por nós, para que haja uma redução, haja uma precificação, né, sobre esses produtos e insumos assim, de primeira necessidade, para que não haja um sobrepreço, um aumento mais ainda desses produtos que hoje já estão caros, tá, pessoal? Então, eu vou divulgar depois essa tabelinha, eu vou deixar o link aqui para vocês no comentário, lá para vocês poderem estar consultando, tá? E vocês estarem acompanhando essas mudanças. Então, a parte chocolatado, o açúcar aqui um embate meio estranho que o governo está fazendo a respeito disso, que bebidas açucaradas e outras coisas vai ter um imposto do pecado. Agora, se você for comprar o açúcar a granel, o açúcar em saquinho, já própria cesta básica, ele vai estar isento de imposto. É um pouco meio incoerente essa forma dele de controlar, mas tudo bem, né? Então, pessoal, dê uma olhada, acompanhe, veja essas tabelinhas, lembrando que aqui ainda não está, no caso aí, esse caso aqui está, mas no novo do governo, que é o 27,5, ainda temos que acrescentar nesse ponto, na fórmula dos 27,5, o IRPJ e a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Mas de forma geral aqui sobre o preço dos produtos, essas são as alíquotas para vocês estarem acompanhando. Tá bom, pessoal? Então, o que eu comento aí para vocês se tiverem dúvidas, queiram saber mais sobre informações, queiram ajuda para o seu negócio, para a sua empresa, sua administração,
procura um sistema de gestão que possa ajudar vocês, além de uma consultoria especializada. Todos os nossos profissionais são formados em áreas como administração, contabilidade, engenharia. Nós temos vasta experiência de negócio, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, acesse o nosso site, conheça um pouquinho mais sobre nossos trabalhos, um pouquinho mais sobre a nossa história também, sobre o serviço que nós agregamos e passamos aqui para vocês. E qualquer dúvida, entre em contato aqui com nós, pode mandar para nós aqui no comentário, pode mandar por mensagem, por e-mail também nosso de contato aí, sua dúvida, sua sugestão. E qualquer informação que vocês desejem, qualquer tipo de contribuição que vocês queiram dar ao canal, mandem aqui para nós, que nós vamos ajudar, vamos fazer a pesquisa para vocês e vamos mostrar para vocês como resultado. Pessoal, agradeço aí por vocês mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu acompanhamento, obrigado aí pelo apoio que vocês têm dado ao canal ao longo desse período. Nós temos crescido bastante aí ao longo desse período de crescimento e graças a Deus a vocês também, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer necessidade, me acompanhe. Meu nome é Eduardo Manfredini, estarei aqui para vocês, mantemos e reforçamos aqui nosso compromisso, informar bem vocês, ajudar vocês no seu próprio negócio ou na busca do seu próprio empreendimento. Pessoal, fiquem com Deus, um ótimo final de semana para todos vocês e nos vemos na próxima semana. Um abraço!